colocação pronominal, ela tem a ver com a colocação do pronome, tá? Então, a base é essa, colocação pronominal, colocação do pronome. Ah, que bom, que fácil. Calma lá. Vamos ver agora esses conceitos um pouquinho mais na prática. Então, quando a gente fala, né, que a gente tem como conteúdo assim, ó, colocação dos pronomes oblíquos átonos. Olha só o nome que a gente tem aqui, ó. Colocação dos pronomes oblíquos átomos. Olha o tamanho desse conteúdo, tá? O que você tem que pensar assim, ó, é o seguinte. Colocação tem a ver com o lugar em que eles vão estar, tá? O lugar deles. Eu tenho que saber quais são os pronomes oblíquos átonos, senão você não vai conseguir avançar no conteúdo. Isso aqui é basicamente o que a gente já viu em morfologia e traz para cá com outro nome. Então, aqui, ó, a colocação é o seguinte, é o lugar do pronome em relação ao verbo, tá? Então, a colocação pronominal, ela vai basicamente tratar do lugar do pronome em relação ao verbo. Então, por isso que a gente fala de colocação pronominal, mas o que tem como base é o verbo, tá? A base sempre vai ser o verbo. Tá, e quais são os pronomes oblíquos átonos, tá? Temos aqui, ó, me, te, se, nos, vos, o, os, a, as, lhe e lhes, tá? Então, basicamente, a colocação dos pronomes oblíquos átonos, ela se dá com estes pronomes aqui. Então, qual é a base? Saber o lugar de todos esses pronomes aqui em relação a quem? Ao verbo, tá? Tá, e esse lugar é o quê? Calma lá. Este lugar aqui, ó, vou puxar uma setinha para cá, tá? Este lugar é assim. Quer dizer que eu posso ter um pronome antes, no meio ou depois, tá? Tá, de quem? Antes, no meio ou depois do verbo. Então, fica tudo muito restrito à ideia do verbo mesmo, tá? Basicamente isso daqui. Então, nós temos 3 situações. Então, quer dizer que esses pronomes aqui podem estar antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo, tá? Teoricamente é isso. E temos nomes para isso, lógico, tá? Vamos pegar aqui, então, essa nomenclatura aqui, ó. Colocação, tá? Colocação pronominal. Então, a gente pode ter o seguinte, ó. Eu posso ter o seguinte. Eu posso ter a próclise, tá? Posso ter a mesóclise e posso ter a ênclise, tá? Então, nós vamos ter 3 situações básicas aqui, ó. Próclise, mesóclise e ênclise, tá? O que vai acontecer? Próclise, já falei para você que é a colocação de pronominal em relação ao verbo, tá? Então, a próclise, quando você tem um pronome que está antes do verbo, mesóclise no meio do verbo, tá? Vai ficar estranho aqui, mas já vou explicar como é que funciona isso daqui, tá? E a ênclise quando está depois do verbo. Então, basicamente é isso daqui, ó. Você tem antes, no meio ou depois. Aqui, ó, a próclise, deixa eu arrumar aqui para você entender a ideia dos hífens. Próclise é sem hífen, tá? Não vai ter hífen aqui na próclise, porque tá antes. Na mesóclise vai ter 2 hífens, tá? Vou colocar um desenho aqui, ó. Vai vir assim para você, ó. Ó, vai vir assim, ó. Hífen, hífen e o pronome no meio, tá? Então, você vai ter 2 hífens. Muito bem. E na ênclise vem depois, tá? Você vai ter um hífen depois do verbo, tá? Um hífen
marcado aqui, tá? Então, na próclise não tem hífen, na mesóclise você vai ter 2 hífens e na ênclise você não tem, tá? Na ênclise você tem só um. Então, veja que aqui aparece nosso hífen aqui. Então, cuidado para entender essa noçãozinha aqui, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um deles para você entender essa base, mas eu quero primeiro que você entenda o seguinte, tá? Uma regra importante para você entender o seguinte: como é que a gente analisa a colocação de um pronome? Você tem que analisar sempre o início da oração, tá? É assim, ó. Observação aqui bem importante, tá? Para você entender aqui, ó. A colocação pronominal é determinada pelo início de uma oração. Tá, mas não entendi. Eu vou explicar para você aqui. O que é o conceito de oração? Você vai comigo, né? A oração, ela ocorre quando você tem a presença de um verbo ou de uma locução verbal, tá? Sabe que a gente pode ter períodos com uma oração apenas, períodos com 2 orações. Então, quando isso acontece, você tem que perceber essa dinâmica. Então, eu quero que você entenda o seguinte: como é que uma oração pode começar, tá? Como é que pode vir o início de uma oração? Vou colocar aqui para você 2 situações básicas, tá? A oração, 2 não, né? 3. Vamos colocar 3 aqui importantes. A oração pode começar assim, ó. Você pode ter, ela pode começar com o sujeito, né? Você pode começar uma oração com o sujeito, tá? Você pode começar uma oração com o verbo, diretamente com o verbo, tá? Começou a oração com o verbo, tá? E posso começar a oração com um conectivo, tá? Mas qual conectivo? Com conjunção, né? Ou pronome relativo, tá? Então, essas são algumas formas de você começar uma oração. Isso influencia muito? Muito, tá? Porque as regras de próclise, mesóclise e ênclise, elas vão ser determinadas pela forma como você começa uma oração. Voltando agora aqui, ó. Quando é que eu uso mesóclise e ênclise? Quer ver? Agora você vai entender, ó. Quando é que eu uso mesóclise e ênclise? Quando uma oração começa com verbo, tá? Então, é obrigatório que eu use mesóclise ou ênclise quando uma oração começa com verbo, tá? Quando não começa com verbo, a gente tem outras situações, inclusive a próclise, mas veja que essa é minha base aqui, tá? Então, por isso que você tem que olhar o começo da minha oração, para você perceber quando é que eu uso uma coisa ou outra, tá? Agora, vamos direto, então, aos nossos exemplos, para ficar mais fácil, tá? Vou pegar aqui exemplos diretos que a gente vai poder perceber isso melhor. Vou começar aqui falando um pouquinho da mesóclise primeiro, tá? Depois eu falo da próclise, ó, a mesóclise, tá? Então, como é que acontece a mesóclise? A mesóclise é quando você tem o pronome no meio do verbo, tá? E quando que vai acontecer a mesóclise? Quando você tiver o seguinte, ó, quando você tem uma oração iniciada por um verbo no futuro do indicativo, tá? Lembre-se que o futuro do indicativo, ele pode ter ainda 2 classificações, tá? Eu posso ter futuro do presente e posso ter futuro do pretérito, tá? Tá, como assim?
Eu vou dar um exemplo aqui, porque isso aqui é um conhecimento que você tem que ter prévio, que a gente fala, né? Conhecimento prévio aqui, ó. Futuro do presente, por exemplo, eu viajarei, tá? Futuro do pretérito, eu viajaria, tá? Então tá bem legal aqui, ó. Viajarei, eu tenho a ideia do futuro do presente, viajaria, futuro do pretérito, tá? Então veja que a mesóclise ela vai acontecer só com este tempo verbal aqui especificamente, tá? Só. Não dá para pensar em outro tempo verbal aqui. Então, por exemplo, vou começar uma frase com esse tempo aqui, ó. Eu não posso falar assim, vou colocar a frase aqui primeiro errada, tá? Para você perceber assim, ó. Pensando na lógica da frase. Aproveitando, geralmente a gente tem o hábito de usar pronomes antes, tá? Pela língua falada, a nossa tradição é que a gente faça uso de próclise. É muito, muito forte isso, tá? A ideia de próclise, ela é muito marcada, tá? Ó, me dirão o que houve mais tarde. Me dirão o que houve mais tarde, tá? O que acontece? Veja que a oração começa aqui e eu não posso nunca começar uma oração com pronome oblíquo átono. Eles nunca podem começar a oração, tá? Então quer dizer que nesse caso aqui tá errado. Eu não posso jogar para cá. Não pode ser próclise, tá? Só que se eu fizer isso daqui, ó, dirão me o que houve. Se eu fizer isso daqui, o que vai acontecer? Eu joguei agora como ênclise, só que o verbo dizer, nesta construção dirão, ele está como? No futuro do presente. Eu direi, nós diremos, eles dirão. Então, eu tenho o futuro do presente, quer dizer o quê? Que não dá para ser ênclise. Sobrou o quê? Mesóclise. Então, tá assim, ó. Olha que lindo que fica. Tá assim, ó. Dir fica muito estranho, tá? Mas é assim mesmo. Coloco no meio o meu pronome. Dir-me-ão o que houve mais tarde. Mas fica feio, né? Fica. Eu concordo com você, tá? Então, perceba que na mesóclise, eu não posso colocar próclise porque eu não posso começar uma oração com pronome oblíquo átono. Sem chance. Não dá para usar ênclise porque aqui eu tenho verbo no futuro, tá? Não posso, aí eu tenho que usar mesóclise. Não tem opção aqui, eu preciso fazer uso da mesóclise, tá? Sem chance. Ó, quer ver outro exemplo aqui, ó? Vamos pegar para você entender essa lógica aqui, ó. Pense comigo. Se nós... Opa, fôssemos... Peraí que eu... Se nós fôssemos sorteados... Mas que coisa! Se nós fôssemos sorteados... Olha só, vou fazer a frase aqui. Nos sentiríamos... Opa! Nos sentiríamos realizados, tá? Então, vamos lá. Se nós fôssemos sorteados, nos sentiríamos realizados. E agora? Não dá por quê? Aqui é uma oração, né? Ó, fôssemos. Eu comecei aqui a minha oração, tá vendo? E ela acaba aqui na vírgula. Aqui eu começo outra oração. O que aconteceu? Eu comecei a minha oração com um pronome oblíquo átono. Então, não posso fazer isso. Então, neste caso, e sentiríamos, você tem, ó, uria, que é aqui, ó. Esse futuro do pretérito é uria. Ria, tudo é futuro do pretérito. Eu tenho um verbo no futuro do pretérito. Não dá para ser não dá para ser próclise, não dá para ser ênclise, vai ter que ser mesóclise. Tá, e agora? Ficaria assim, ó. Então tá errado, tá?
Eu não posso ver isso daqui. Como é que eu vou ter que fazer? Vírgula lá, que a vírgula tá ali, né? Tem que ser assim, ó. Sentir. Eu pego o verbo mesmo, né? O verbo sentir. Qual que é a flexão aqui, ó? Íamos, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Essa é a ideia, tá? Ó, por exemplo, provocaria. Provocar-te-ia. Eu tenho que pegar e tirar a flexão ali, pegar o verbo na original e tirar a desinência dele. Sentir-nos íamos. Perceba agora aqui como que fica? Se nós fôssemos sorteados, sentir-nos íamos realizados. Fica bem estranho, né? Mas aqui só caberia, por exemplo, a mesóclise. Sem chance de colocar outra coisa aqui, tá? Então, veja, quando a gente trabalha com a colocação pronominal, eu tenho que ter esse cuidado. Como começa a oração? Vem comigo. Aqui eu comecei bem no início do período, mas eu posso ter orações que começam assim, ó. Eu tenho um período simples aqui, né? Nesse período simples, não, composto, mas veja que eu comecei aqui com o verbo no início do período. Mas eu posso ter nessa frase aqui, ó, vem pra cá. Eu posso ter uma oração no meio, ela começou aqui a minha oração, tá vendo? Eu tenho um período subordinado aqui. Então, aqui eu tenho uma oração, aqui eu tenho outra, tá? Então, não é só no começo do período, é como começa a oração que você tem que ficar atento quanto a isso. E a ênclise, aproveitando agora aqui, ó, ela vem na mesma perspectiva, tá? Ó, a ênclise, tá? É a mesma lógica. A diferença é que, deixa eu colocar aqui para você o conceito, ó. A ênclise, quando é que ela vai aparecer, tá? Quando você tem uma oração iniciada por um verbo, tá? Em qualquer tempo. Em qualquer tempo. Daí, claro, menos o futuro do indicativo. Entendeu? Então, quer dizer que a ênclise é a mesma coisa, ó. Eu venho pra cá e olho a mesma coisa. A diferença qual é? A mesóclise, eu olho para o futuro do indicativo. E na ênclise, eu olho para os outros tempos. Pronto, é a mesma coisa. Só muda o tempo verbal aqui, tá? Então, se eu tivesse agora, por exemplo, em vez de dirão, medirão o que houve, é a mesma perspectiva. Vou pegar e colocar para cá, ó. Me disseram o que houve, tá? Ó, não tem como aqui a frase está correta, porque eu não posso começar uma oração com um pronome oblíquo átono. Aí, como é que eu tenho que fazer? Disseram-me o que houve, tá? Então, nós temos aqui, ó. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu tenho a ênclise aqui marcada. E tem que ser ênclise, tá? Não dá para ser assim. O verbo está no pretérito, né? Vou até colocar aqui, ó. Esse verbo aqui, ele está no pretérito, tá? Tá no passado. Então, não tem problema, né? Não vou colocar mesóclise aqui. Então, nesse caso, aqui tá errado e aqui tá certo, tá? Aí eu tenho que usar como? Disseram-me o que houve. Eu preciso marcar essa diferença aqui. Muito bem. Observação agora aqui, tá? Observação agora, tá? Mesóclise e ênclise, elas perdem a força se aparecer uma palavra que exija próclise. Quer ver assim, ó. Ó, pra você entender a lógica. Mesóclise e ênclise, elas não mandam, né? Elas, como posso falar assim, são determinadas, tá? Pela próclise, tá? Então é assim. Já vou explicar a próclise para você, mas quero só que você entenda aqui que a próclise, ela sempre vai ser marcada por uma palavra atrativa, tá?
Então, a próclise vai ser marcada pela palavra atrativa. Então, nesse caso, vou pegar agora os mesmos exemplos, tá? Se eu tiver aqui a palavra não, tá? Ó, a palavra não é uma palavra atrativa, tá? Aqui, ó, palavra não é atrativa. Então, seria não me dirão o que houve. E eu não posso escrever não dirão-me. Não dá para fazer mesóclise aqui. Tá, naquele exemplo, não disseram o que houve. Não tem como eu escrever não disseram-me. Sem chance, tá? Não dá. Então, veja que aqui, ó, essa observação é importante que você entenda. A mesóclise e a ênclise, elas perdem para a próclise, tá? Apareceu palavra atrativa, perde tudo, que manda é a próclise, tá? Então, por isso que a próclise, ela tem regras decorrentes do emprego da palavra atrativa. Então, vem comigo agora aqui, para a gente poder entender agora o que é que a próclise faz. Então, me acompanha aqui, para você perceber essa dinâmica aqui, então. Então, tá assim, ó. Vamos falar aqui da próclise, tá? Quando é que a próclise se torna obrigatória, tá? A próclise, ela se torna obrigatória, tá? Quando é que ela aparece, né? Para você entender o conceito dela, né? Ela é exigida quando há uma palavra atrativa antes do verbo, tá? Então, quando houver uma palavra atrativa antes do verbo, a próclise é obrigatória. E aí você tem que saber, então, quais são elas, né? A ideia é saber quais são elas. A gente tem até uma forma de você memorizá-las, tá? Ó, vou colocar para você aqui, ó. Nariz de. Tá? Pra você entender agora isso daqui. É assim, ó. Pra você entender agora cada uma delas, tá? A gente tem aqui para ficar mais fácil. Então, palavras que tenham sentido negativo. Esse N é de negativo, tá? Ó, sentido negativo, tá? Sentido negativo. Não, nunca, jamais, tá? São palavras que elas vão atrair o pronome. Advérbios, tá? Ó, advérbios e também as locuções adverbiais, tá? Não é só o advérbio, não. As locuções também estão valendo aqui. Esse R é de relativos, tá? E aqui a gente vai estar falando dos pronomes, tá? Os pronomes relativos, tá? Esse I é dos indefinidos, tá? E dos interrogativos. Nesse caso aqui, ó, o que que nós temos? Também são pronomes, tá? Pronomes indefinidos e pronomes interrogativos. Esse S vem de subordinativa, tá? As subordinativas. E aqui estamos falando das conjunções, tá? Conjunções subordinativas. Esse D vem dos demonstrativos, tá? Aqui nós temos o quê? Os pronomes demonstrativos. Então, essa é a ideia que a gente tem de próclise, tá? Apareceu palavra atrativa, vai ter que ter. Por exemplo, um exemplo aqui para vocês disso daqui, ó. Se eu tiver aqui pronome indefinido, né? Tudo se resolveu com uma conversa. Tudo se resolveu com uma conversa. Tá vendo aqui, ó? Esse tudo é um pronome indefinido. Então, aí eu tenho depois o verbo aqui, tá? Aqui. E outro pronome. Então, esse pronome aqui, ele é atraído por essa palavra aqui. Então, o que você tem que saber? Volta um pouquinho aqui. Você tem que saber identificar o que são advérbios, pronomes relativos. Tem nada de segredo aqui. É basicamente morfologia. Eu tenho que entender isso daqui para poder fazer essa noçãozinha aqui básica, tá? Vamos outro exemplo aqui, ó. Mais um exemplo aqui. Embora
embora se tenha, vou colocar uma frase aqui diferente agora para você, ó. Embora se tenha chegado a um resultado, ainda existem divergências, tá? O que acontece aqui, ó? Nós temos, embora, que é uma conjunção subordinativa, tá? Aqui. Aí eu tenho uma locução verbal aqui e esse se que é meu pronome atraído aqui, tá? Observação. Aqui, ó, nós temos uma locução verbal com um verbo no particípio, tá? Quando acontece isso daqui, você vai manter a próclise sempre. Não tem o que fazer, tá? Aí vamos para mais uma observaçãozinha aqui. Se eu tiver, tá? Observação aqui, tá? Uma locução verbal. Tá? E esta locução verbal aqui, ó, ela terminar com infinitivo ou gerúndio, tá? A gente vai poder, mesmo tendo palavra atrativa, eu consigo flexibilizar a colocação. Então, por exemplo, ó, não se pode afirmar que a vida é infinita, tá? Não se pode afirmar que a vida é infinita. O que eu tenho aqui, ó? Pode afirmar, aí eu tenho não, que é a palavra atrativa. Essa palavrinha se, ela está aqui em decorrência do quê? Desse não. E aqui eu tenho um verbo como? No infinitivo. Agora, se eu quiser ver isso aqui, ó. Não pode afirmar-se. Não pode afirmar-se que a vida é infinita. Também tá certo, tá? Mesmo que eu tenha a palavra atrativa aqui, ó. A colocação tá bem certinha aqui. Não tem problema, as duas estão ok, tá? Ó, as duas estão corretas. Aí, observação, não pode ver isso daqui, ó. Não pode se afirmar. Essa daqui não pode, tá? E aqui é um tipo de construção muito comum da oralidade. E tem muita divergência entre gramáticos, tá? Não é uma coisa assim que é consolidada. Então, teoricamente, isso aqui não pode, tá? Ó, o hífen aqui, tá vendo esse hífen aqui, ó? Eu não posso fazer isso daqui, tá errado. Agora, isso daqui, ó, não é consenso entre os gramáticos. Não é consenso entre gramáticos, tá? Por quê? Alguns afirmam que pode usar isso daqui, sem o hífen, né? Ó, assim. Outros dizem que não. Então, não é consenso. Então, a regra básica, aqui tanto faz, aqui ninguém concorda e aqui que tem a divergência, tá? Mas, teoricamente, eu consigo flexibilizar. Mesmo tendo uma palavra atrativa, o pronome pode estar depois da locução verbal, tá? Não tem problema nenhum. Então, fechando aqui a ideia de locução verbal, de colocação pronominal, o que você tem que entender? A colocação pronominal, ela existe em decorrência do início da oração. Você tem que olhar como ela começa. Se começar com o verbo direto, você vai ter que olhar que vai ou ênclise ou mesóclise. Se eu comecei e tenho uma palavra atrativa antes do verbo, surge a próclise, tá? Então, você tem que olhar, é assim que a gente pensa na colocação pronominal. E tem que olhar sempre desse jeito. A mesóclise e a ênclise, elas são submissas à próclise. Se aparecer o fator atrativo, palavra atrativa, predomina sempre a ideia da próclise quando você tem essa possibilidade ali na hora de fazer uma frase. Então, atenção! Olhe sempre como começa a oração para que você consiga determinar se você usa próclise, mesóclise ou ênclise.